A BNCC propõe que os alunos sejam protagonistas do seu aprendizado. Em meio às 10 competências que são listadas pelo documento, a palavra protagonismo aparece cerca de 60 vezes. Isso significa que esse trabalho com essa habilidade precisa aparecer cada dia mais nas escolas. Como é que nós, educadores, podemos auxiliar os estudantes a se verem como protagonistas, a exercer o protagonismo dentro e fora de sala de aula? Bem, para que vocês possam entender como isso pode acontecer, eu vou contar um pouco a respeito do trabalho da escola onde eu leciono, onde eu desenvolvo um trabalho de professora tutora. Como tutores, nós temos um pequeno grupo de alunos que a gente conduz ao longo do ano letivo. Esse trabalho significa que esse tutor, ele tem a missão de acompanhar os alunos no desempenho escolar total ao longo de um ano. E também nessa mesma escola, a Escola da Serra, os alunos fazem um trabalho anual do acampamento. Então, tem uma semana, no mês de maio, em que eles vão para um espaço, a Lapinha, aqui perto de Belo Horizonte, e vivenciam lá todas as aventuras que um acampamento na natureza propõe. Bem, em outubro de 2019, eu decidi me propor ao desafio de fazer uma travessia nesse mesmo lugar, na Lapinha. E aí, durante a tutoria, eu perguntei aos meus alunos que dicas que eles poderiam me dar para passar por esse desafio, porque era a primeira vez que eu ia acampar, era a primeira vez que eu ia fazer uma travessia. E aí, entre muitas coisas que eles me falaram, a primeira foi a seguinte: a gente pode te dar várias dicas, porém, essa experiência ela é muito diferente para cada pessoa. E aí eles elencaram, eu fiz questão de anotar, as dicas principais a respeito dessa aventura. A primeira delas era você quem dita o seu ritmo. Mesmo que você esteja numa caminhada em grupo, você precisa se observar e observar o seu próprio ritmo. Nessa caminhada, segundo eles, você vai entender qual que é a diferença entre preguiça e cansaço. Nos momentos de parada, você precisa distinguir se é preguiça que você sente ou se é cansaço que você sente. A sua bagagem, a sua mochila, ela precisa ser leve. Leve apenas o essencial para essa aventura. Nada de luxos, nada de coisas supérfluas, apenas aquilo que é preciso. Investe mais no seu calçado. Não inventa de usar um tênis baratinho, um tênis qualquer. Faz um investimento legal num calçado que seja confortável e que seja também à prova d'água. Coma o que te dá boa energia. Não come demais, não come de menos, nem para não ficar com preguiça e nem sem energia. Não pensa no ponto de chegada. Não fica pensando nisso. Aproveita a caminhada, aproveita a natureza, aproveita os momentos de descanso. Observa onde você está pisando, observa a caminhada, mas também não esquece de olhar para o céu. Bem, fiz as anotações e fui para a minha aventura. Ao longo dessa aventura, eu lembrava muito do que eles tinham me falado, de todas as dicas. De observar o caminho, de aproveitar a natureza. Obviamente, fiz um investimento num calçado melhor, né? E o que eu percebi ao longo dessa caminhada é que, realmente, para cada pessoa, a experiência é diferente. Certamente, os alunos consideraram a questão das diferenças entre eles, adolescentes. E aí eu pensei também no quanto eles eram sábios, no quanto aquelas dicas que eles tinham me dado serviam para outros contextos para além da caminhada, no quanto aquelas dicas diziam a respeito do desenvolvimento escolar protagonista. Na semana seguinte, depois da semana de recesso, depois de passar por essa experiência, voltamos para o momento da tutoria e eu trouxe essas reflexões para eles. Eu conversei com eles a respeito do quanto as dicas que eles tinham me dado mostravam muito de estudantes que são protagonistas.
Bom, para isso, eu elenquei as dicas novamente para eles e mostrei como que elas diziam a respeito de mais do que uma caminhada. A primeira dica dizia respeito a ditar o próprio ritmo, a saber a diferença entre cansaço e preguiça. Isso é autorresponsabilizar-se. Essa é uma habilidade fundamental de um protagonista. Um protagonista sabe ditar o seu próprio ritmo. Um protagonista sabe a diferença entre a parada que precisa ser feita porque ele está cansado e a parada que é feita porque ele está simplesmente com preguiça. A segunda dica, que era a respeito da bagagem, que a bagagem precisa ser leve, que precisa carregar o essencial, também diz respeito à habilidade protagonista. Um protagonista sabe priorizar. Um protagonista sabe o que é importante para ele naquela caminhada. A terceira dica diz respeito ao investimento no calçado, que precisa ser confortável, que precisa ser à prova d'água. Bem, sobre isso, eu pensei o seguinte: um protagonista, ele age com base em seu mundo interno, porque o protagonista, ele não pode controlar as intempéries que são externas. Ele não pode controlar a chuva, ele não pode controlar o curso do rio, certamente ele vai ter que atravessar pequenos córregos, mas ele está preparado. E ele sabe que o mundo interno dele não pode reagir a isso de uma forma ruim. Ele tem que simplesmente ultrapassar esses obstáculos. Eles disseram também um pouco a respeito do comer o que te dá energia. Não comer de mais, nem comer de menos. Isso tem a ver com a habilidade protagonista que diz respeito à nutrição. Um protagonista sabe o que te nutre. Um protagonista sabe que, ao longo das suas ações, ele vai descobrir no caminho aquilo que nutre. Não pensar só na chegada, aproveitar a caminhada e o descanso. A ação caminhante do educando protagonista faz com que ele tenha a descoberta da própria potência e das próprias fraquezas também. Nos momentos de descanso, é possível que esse estudante que exerce o protagonismo pense a respeito das estratégias que ele vai traçar para continuar caminhando, para continuar a sua caminhada, para repensar formas dele vencer as suas fraquezas. Observa a caminhada, mas não se esqueça de olhar para o céu. Essa foi uma das dicas que mais me encantou. Na primeira noite da minha caminhada, a gente chegou na base e eu vi um céu esplêndido na Lapinha, como eu nunca tinha visto antes. E olhando para aquilo, eu pensei muito a respeito de como o protagonismo exige que você pense em cada passo que seu pé vai dar, cada etapa que você precisa cumprir. Mas ao fazer isso, ao pensar em cada passo que será dado, você também pode alcançar o céu, você também pode alcançar o brilho das estrelas, você também pode alcançar a sua própria potência máxima. Bem, o que possibilitou que eu enxergasse o protagonismo nos estudantes, no grupo dos meus tutorados, foi um movimento muito simples, mas preconizado por Paulo Freire. O professor, além de ensinar, passa a aprender. E o aluno, além de aprender, passa a ensinar. Naquele contexto, eu sabia que os meus alunos tinham mais experiência do que eu. Naquele contexto, eu sabia que era eu quem tinha a aprender. Então, trocar de lugar com os alunos naquele momento fez com que essa situação mostrasse para mim que os contextos de protagonismo dentro da escola já existem. Basta nós, educadores, estarmos atentos aonde esse contexto está, em que situações os nossos alunos já são protagonistas. Obrigada.